Olá, meus amigos e amigas prevencionistas e fãs da eletricidade, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo da série de vídeos a respeito de aterramento funcional. Se você tem dúvidas do aterramento funcional mais usado aqui no Brasil, que é o aterramento TN e suas variações, esse aqui é o vídeo perfeito para você acompanhar até o final, salvar para consultar novamente quando necessário. Nós vamos falar sobre o aterramento TN e suas variações, TN, TNC, TNS e TNCS. Como eu disse, esse aqui é o segundo vídeo. No vídeo anterior, nós falamos sobre a diferença entre aterramento e aterramento funcional. Nós conversamos também sobre a simbologia do aterramento, o que cada letra significa e cada posição de letra significa. Por que o TN, por que TNC, por que TNS, isso tudo você vai saber no vídeo anterior. Então, se você não quer perder essa introdução, não tem problema. Basta você clicar nesse card que está aparecendo aqui, que vai te levar diretamente para o primeiro vídeo da série. Então agora vamos para a vinheta que lá vem conteúdo. Então vamos começar falando do esquema TN. O esquema TN possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de um condutor de proteção. São consideradas três variantes de esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. O esquema TNS, por exemplo, no qual o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos, apresentam essa configuração aqui, onde existe um condutor neutro que passa por toda a instalação e também um condutor terra, que também é distribuído por toda a instalação. Ambos são solidamente conectados entre si e também fazem conexão direta com potencial de terra. Muito importante comentar que a NBR 5410 ela diz que é necessário ponto de conexão à terra do condutor de proteção para que seja garantido a eficácia desse aterramento. Em alguns casos é recomendado pelo menos uma nova conexão a cada 300 metros lineares da extensão do cabo de proteção. O esquema TNC, nos quais as funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas num único condutor, na totalidade do esquema. No caso do TNC, nós não temos condutor de proteção, que é o terra, separado do condutor neutro. E o condutor de proteção também é usado como parte do circuito, como está indicando aqui essa figura, né? Já aqui no TNCS, o esquema funciona em parte, no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas. Vamos observar aqui duas cargas diferentes, aonde é de fato utilizado o mesmo condutor como neutro e como terra. E na mesma instalação, nós vemos outro equipamento, painel de distribuição, aonde utilizam o neutro e o terra separadamente. Apesar de o neutro já vir aterrado, nesse ponto aqui optou-se por separar em dois condutores, o neutro que fará a alimentação dos equipamentos e o terra que é destinado para a proteção dos equipamentos. Olhando aqui de maneira isolada, essa primeira instalação trata-se de uma instalação com aterramento funcional do tipo TNC, onde o cabo de proteção e o cabo que tem a função de neutro compartilham da mesma origem. Já essa outra instalação aqui, olhando isoladamente para ela, nós podemos identificar uma instalação elétrica com aterramento funcional do tipo TNS, onde existe um cabo neutro que está solidamente aterrado, portanto ele também serve como um cabo de proteção, porém nesse ponto ele é dividido em duas funções, a função de neutro e a função de proteção, nosso cabo terra. E assim nós temos o esquema TN, por contar com o cabo neutro solidamente conectado à terra. Temos a variável C, portanto TNC, devido ao cabo de distribuição PEN ser utilizado como neutro e também como terra no mesmo equipamento ou painel. Para finalizar, temos a última instalação que representa a variável S, onde existe um ponto em que o cabo de proteção PEN é separado em terra e neutro. Portanto, nós globalmente visualizamos uma instalação elétrica com aterramento funcional TNCS. E aqui no final eu deixei alguns pontos de atenção e segurança sobre aterramentos funcionais. Em toda edificação alimentada por linha elétrica, esquema TNC, o condutor PEN
que é aquele condutor que a gente falou, né, que é o único condutor, deve ser separado a partir do ponto de entrada na linha da edificação ou a partir do quadro de distribuição principal. Ou seja, temos aqui o poste da concessionária, onde está entrando na nossa edificação 3 fases e o neutro. Como nós já comentamos, esse neutro já vem aterrado da concessionária. E aqui é o nosso edifício. E quando chegar no interior do nosso edifício, o neutro ele deve ser aterrado novamente e derivado daqui um condutor terra, aonde seguirá por toda a instalação interna da edificação, junto com essas 3 fases mais o neutro. Ou seja, o aterramento funcional chega no padrão TNC, a partir do ponto de entrega da edificação, ou então no painel de distribuição geral, que geralmente é o centro de distribuição da edificação, ele passa a ser TNS. Então, temos TNC, temos TNS, e na visão global da entrega da rede elétrica até a distribuição, nós temos o esquema TNCS. Então, voltando no alerta, em toda edificação alimentada por uma linha elétrica em esquema TNC, o condutor PEM deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha da edificação ou a partir do ponto de distribuição principal, em condutores distintos para as funções de neutro e de condutor de proteção, que foi o que a gente viu aqui. Esquema TNC, onde o terra e o neutro é o mesmo condutor, o esquema TNS, onde é desmembrado o condutor em 2 funções, terra e de neutro. A alimentação elétrica até aí é TNC. Passa então a um esquema TNS e globalmente é conhecido como TNCS. E agora, seguindo no alerta, temos outro ponto de atenção. Para tornar possível o uso do dispositivo DR, o esquema TNC deve ser convertido imediatamente a montante do ponto de instalação do dispositivo. Ou seja, temos aqui um painel elétrico, temos aqui um DR. Existem diferentes tipos de DR. DR monofásico para uma fase, o DR bifásico para 2 fases, o DR trifásico para 3 fases e o DR trifásico mais o neutro, aonde tem entrada e saída para a fase R, S e T e também o condutor neutro. Então a gente está vendo aqui que o esquema TNC deve ser convertido imediatamente a montante do ponto de instalação do dispositivo. Qual é o ponto a montante? A montante é antes da entrada do dispositivo. Ele deve ser convertido em TNCS, isso é, o condutor PEM deve ser desmembrado em 2 condutores distintos para a função de neutro e de proteção, sendo essa separação feita do lado da fonte do dispositivo DR, passando então o condutor neutro internamente e o condutor de proteção externamente ao dispositivo. Quer dizer então que a alimentação deve chegar no painel as 3 fases, mais o condutor PEM, que é o neutro aterrado, devem chegar as 3 fases no painel, diretamente no DR. Porém, o condutor PEM ele deve ser desmembrado antes de passar pelo DR. Normalmente são separados em 2 barramentos o mesmo condutor, onde um barramento vai ser condutor de proteção, condutor terra, e o outro barramento vai ser o condutor com a função de neutro. E aí sim, a partir daqui, o neutro pode passar por dentro do dispositivo DR e então ser distribuído aos demais circuitos. É isso aqui que acontece na maioria dos prédios, a partir do centro de medição dos condomínios. Ao invés de subir para cada apartamento um condutor neutro e um condutor terra, eles levam até o apartamento somente o condutor PEM. E dentro de cada painel de distribuição de cada apartamento é feita essa separação, condutor PEM e condutor PE, que é o nosso terra, né, o condutor de proteção, e condutor neutro, onde vai fazer a alimentação, por exemplo, 127 volts ou 110 volts, né? Bom, chegamos ao fim do nosso vídeo que fala a respeito do aterramento funcional, esquema TN e suas variações. No próximo vídeo nós vamos falar a respeito do esquema TT e IT.
Espero que tenham gostado do conteúdo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.